Fala galera, beleza? Vamos iniciar aqui mais um dos nossos vídeos. Hoje a gente vai estar falando sobre partições, subpartições, funcionalidades dentro de cada tipo de aparelho e principalmente envolvendo a diferença entre os processadores e os modelos variados, entre os aparelhos mais antigos com os aparelhos mais novos e cada aba aqui em cima, beleza? A gente já viu a área de software, a gente vai ver agora. Vamos iniciar aqui, por exemplo, com o G570, que é o J5 Prime, ok? Selecionei G570, vou clicar aqui na área de Select. Automaticamente, quando você seleciona o modelo e clica em Select, sempre ele vai vir para a área de software. Só que não vai ser o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver aqui agora sobre a área de backup, ok? Em primeiro lugar, a primeira opção, Read Phone Info. Em inglês, ler as informações do telefone, ok? Não tem segredo. Observe que aqui do lado esquerdo ele tem porta e ele pede a porta ADB. O que é a porta ADB? Porta ADB é quando a gente pega e precisa, o programa exige que você esteja com o aparelho ligado e com a depuração USB ativa. Ou seja, se você colocar o aparelho desligado, ele vai ler nessa opção? Não. Se você colocar ele em modo download, ele vai ler? Não. Em modo recovery? Também não. Aqui é obrigatório que o aparelho esteja ligado e com a depuração USB ativa. Nessa opção aqui, ó, backup. Beleza? Então vamos lá. Primeira opção, Read Phone Info. Segunda e terceiras opções, elas são exatamente idênticas. Como? A diferença é que um é a leitura e a outra é a escrita. Eu digo idêntico com relação ao tipo de serviço que é a área de EFS para estar fazendo nos aparelhos. Beleza? O que acontece? Alguns aparelhos aparecem com o número de e-mail danificado, aparece com o número de e-mail zerado, aparece com o número de e-mail totalmente inapropriado, como ele pode estar nulo, e em alguns casos nós não precisamos fazer a regravação do e-mail, até porque se a gente fizer a regravação do e-mail, nós precisamos utilizar a opção Pet Certificate, que é o que nós não vamos falar agora. Isso vai ser em outros vídeos, ok? A área de Read EFS é quando você faz um backup, como a própria aba aí está dizendo, você faz um backup, você vai fazer uma leitura do EFS. Read é ler, write é escrever em inglês, ou seja, ler e fazer um backup do EFS e escrever EFS, ok? Quando você faz um backup de um arquivo EFS, você consegue ter em mãos um arquivo que pode solucionar um problema quando o aparelho está com e-mail danificado, quando ele está com e-mail nulo, quando ele está com e-mail zerado, apenas escrevendo o arquivo de EFS. Obrigatoriamente precisa ser do mesmo modelo. Ou seja, se eu fizer um backup de um aparelho G570, como o que eu selecionei agora, que é um J5 Prime, eu vou conseguir utilizar esse arquivo para um outro J5 Prime, provavelmente para tentar solucionar esse problema, sem ter a necessidade de fazer root, sem ter a necessidade de reescrever o e-mail e, para concluir, você não vai precisar fazer o Pet Certificate. Beleza? Só que soluciona todos os casos? Com certeza não. Você pode fazer diversos casos, diversas questões e pode ser que solucione e pode ser que não solucione. E o que fazer nesses casos? Primeiro ponto é você pegar e aí sim partir para outros procedimentos. Mas a área de EFS ela é diretamente para isso. Beleza? A quarta, quinta e sexta opção ela está envolvendo a área de certificado. Beleza? O que é a área de certificado? É quando você vai fazer a leitura do certificado do aparelho e quando você vai fazer a escrita. Observe que aqui tem duas diferenças. Tem duas opções, que é a quarta e a quinta, Read Cert, beleza?
Só que a quarta tem aqui, ó, hit set diag. Ou seja, em alguns casos, em alguns aparelhos, você vai precisar digitar a opção no teclado do aparelho. Asterisco jogo da velha, 0808 jogo da velha. Ou seja, além da depuração USB estar ativa, que lembra que aqui está na aba ADB, ele precisa estar ativo, a depuração USB. Porém, nessa parte de AG aqui, ele envolve a porta USB que vai ser direcionada, uma porta virtual que vai ser criada dentro dessa área. Como vocês podem observar aqui, type asterisco jogo da velha, 0808 jogo da velha, e você vai selecionar a opção DM mais modem mais ADB, beleza? Senão você não vai conseguir fazer a leitura de segurança, até por causa do sistema de segurança Knox que a gente observa em alguns aparelhos mais novos, ok? Entre eles o G570, que é o que a gente está observando aqui agora, tá bom? Feita a leitura do certificado, a gente tem aqui write cert, ok? Então aqui, write cert é escrever certificado, beleza? O que é o certificado? Você pode buscar no Martech Standard, que você vai observar e você vai entender o que é o certificado, beleza? Para a gente não ficar muito extenso com o vídeo, beleza? E a última opção, que é a sétima opção, é Write NV Data, ou seja, escrever a área de NV para provavelmente solucionar um problema na escrita de envio de planos de segurança e áreas de segurança do próprio aparelho. Beleza? Então vamos voltar aqui. Pegamos um G570, que é um tipo de processador. Vamos pegar aqui o G950F. Selecionei. Como eu falei, sempre que nós selecionamos aqui na área de modelo, selecionamos o modelo, clicamos em Select, ele vem para a área de software, mas como eu falei, nós vamos ver a área de backup. Observe aqui que em alguns casos ele vai se diferenciar de outros modelos, até porque em alguns aparelhos a gente tem as mesmas funções, independente do módulo que nós estamos utilizando. Só que alguns aparelhos têm opções a mais. Observe que aqui ele tem a opção de fazer leitura de certificado, mas não tem a opção de escrever. Ok? Por quê? Porque na verdade ele tem a opção de reparar diferenciada e ela é totalmente diferente do que a área de backup. Quando o aparelho ele tem uma opção, quer ver? Vai ficar mais fácil aqui o entendimento, vai ser aqui, ó. Vamos voltar no que a gente viu inicialmente, que é o G570M. Na área de backup, ele tem aqui, ó, a opção ler certificado duas vezes, uma com a porta virtual que deve ser criada, por causa da área de segurança Knox, e na aba reparar, a gente observa o quê? Que ele não tem a opção de reparo, que é o restabelecimento do e-mail original. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos digitar o G935F, que é o S7 Edge. Beleza? Cliquei em Select, ele vai vir para a área de software e eu vou pular para a área de backup. Ok? Na área de backup, o que ele tem? Leitura de certificado e escrita de certificado. Porém, quando você clica aqui na aba Reparar, ele me dá a opção para fazer o reparo do e-mail número 1 e o reparo do e-mail número 2. Ou seja, em outras palavras, as opções de backup dentro de alguns modelos, elas vão servir como mais para segurança com uma possível falha que ele vai apresentar, do que propriamente para resolver um problema de um outro aparelho que não seja o mesmo que você está tentando fazer um reparo mais aprofundado e um reparo mais avançado dentro das suas falhas, dentro das suas limitações. Beleza? Vamos pegar os aparelhos mais antigos, como por exemplo i8552, tanto faz o 1 como o B, ele é o Galaxy Win, beleza? Não é o Win 2, G360, é o Win mesmo,
e 8552. Observe que na área de backup ele já é totalmente, ou melhor, já é totalmente não, ele já tem aí 4 opções que nos outros não tinha, que são quais? Read FS e Write FS tinha lá, beleza? Todo mundo já sabe como que é. Read QCN, Write QCN, Read Security, Write Security e Write Cert. Write Cert já tem lá, a gente já sabe para que funciona. A gente vai estar explicando aqui essas 4, beleza? Leitura, escrita, leitura, escrita. De quê? De QCN e de SEC, que é a área de segurança. O que significa QCN? Se você entrar lá no Martech Standard, você vai conseguir entender. Mas como é uma explicação muito mais rápida, QCN é a abreviatura de Qualcomm Calibrated Network, ou seja, o aparelho está com falha de sinal, ou seja, ele não gera autenticação com a torre. O e-mail está correto, o e-mail não tem restrição, o e-mail é um aparelho perfeito em estado na parte física, porém ele não recebe, não envia o sinal justamente porque falta um arquivo dentro desse aparelho. É um arquivo de calibração de sinal, que é o arquivo QCN. Ou seja, você pode ter um backup de um arquivo QCN de um Galaxy Win e salvar em outro Galaxy Win. E você pode ter um arquivo de QCN de qualquer outro modelo que tenha essa opção e você pode salvar no mesmo modelo, não no mesmo aparelho. Ou seja, peguei aqui um Galaxy Win do João, eu só consigo utilizar esse arquivo do João no do João? Não, na verdade ele é para todos os modelos, ou melhor, ele é para todos os aparelhos que tenham o mesmo modelo que o seu. Se é um Galaxy Win, vai servir para o mesmo, beleza? Se é um Galaxy Win 2, vai servir? Com certeza não, beleza? Então, essa é a explicação com relação a Read QCN e Write QCN. A área de Read Sec ou Write Sec é a área de segurança do aparelho. Qual que é essa área de segurança? Não é a área de segurança Knock, até porque esses aparelhos que têm essa opção não são aparelhos mais novos e a opção de segurança Knock ela é diferente. Essa aqui é uma área de segurança que, quando o aparelho está muito instável, está muito apresentando diversas falhas, entre elas a gente pode apontar aparelhos que não sincronizam o relógio mesmo, do próprio aparelho, ele não sincroniza e sempre ele fica alternando e gerando outras falhas intermitentes que não são de tanta importância como calendário, como relógio, como outras funções secundárias, mas que com certeza é chato, é desagradável e ninguém quer ficar passando nesse tipo de problema, beleza? E o que acontece? A área de SEC, ele obrigatoriamente precisa estar ligado, igual aos outros, porém ele nem sempre vai fazer uma leitura apenas com a porta ADB. O que é a porta ADB? É quando o aparelho está em modo de depuração ativa. Porém, por que ele tem a opção COM? Na opção COM a gente consegue fazer com o cabo UART. Qual que é o cabo UART? Aquele que a gente pluga na box e não aquele que a gente pluga no PC, beleza? Pluga no PC, USB. Pluga na box, cabo UART, beleza? Vamos pegar aqui mais um modelo mais bem antigo, como o E1085. Beleza. Selecionei o E1085. Observa que ele já vai para a área de software, beleza? Só que na hora que eu clico aqui na área de backup, ele já é diferente. Só que isso aqui são para aparelhos muito antigos. Ele vai fazer a leitura de EEP, que é também uma área de segurança. E quando ele tem aqui ó, esse read full, na verdade ele vai fazer uma leitura da full flash do aparelho. Beleza? A EEP é a área de EEPROM do aparelho. Beleza? Onde a gente vai conseguir fazer a backup e vai conseguir fazer a escrita para um possível problema. Isso aqui envolvia muito quando a gente ia fazer uma troca de processador. A gente fazia a leitura da EEPROM e depois que trocava o processador do aparelho fazia a escrita. Era raríssimos os casos de ter necessidade de fazer. Sim, até porque o aparelho era barato, o reparo era barato e às vezes era muito mais proveitoso fazer uma troca de uma placa do que realmente ficar lutando ali com a EEPROM. Mas existe a opção? Com certeza. É funcional? É. Já fiz alguns, muitos anos atrás, até porque os aparelhos
nem tem hoje, não são tão comercializados. Uma ou outra que utiliza, ou porque gosta, um senhor de idade porque gosta, ou porque funciona bem na fazenda, enfim. São opções que a box tem, mas que provavelmente para quem está iniciando hoje nunca vai utilizar, tá bom? Então assim, dentro dos aparelhos medianos hoje, como o Galaxy J5 Prime, os aparelhos mais novos, como o S8, ou S9, ou S10, vai ter a opção também. Porém, os aparelhos bem mais antigos, como esse que a gente acabou de ver, que é o E1085, as formas e os procedimentos e os arquivos para backup são totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje. Beleza? Então, galera, mais uma parte vencida, mais a área de backup aí para estar desenvolvendo juntamente com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe, fiquem todos com Deus.